Olá, 10 de fevereiro de 2020, confira as principais notícias desta segunda-feira. Prefeitura quer identificar e punir motorista de veículo que desceu uma das escadarias do centro histórico da capital. Sai hoje a lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, SISU. Acidentes em rodovias marcam o fim de semana. Sampaio vence de virada e assume liderança do estadual. E veja também a alegria dos foliões no pré-carnaval. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Olá, no programa de hoje nós vamos falar ainda sobre uma doença que não tem cura, gente, que é o Alzheimer. A gente está no Fevereiro Roxo, eu vou receber no estúdio a doutora Jacira Serra para falar sobre o assunto. Ela é médica geriatra e vai nos dar mais detalhes sobre o assunto, inclusive saber se é possível trabalhar na prevenção, qual é o papel da família quando chega a doença, quando alguns sintomas da doença são identificados. A gente vai falar sobre o assunto no programa de hoje também, tá bom? São 7 horas e mais um minuto. No final de semana, um vídeo viralizou na internet de um motorista descendo uma das escadarias do centro histórico da capital. Vamos ver que as imagens são impressionantes. Tá aí, as pessoas iam passando pelo local e viram quando o motorista desceu. Ali em cima é a Rua Nazaré, Rua de Nazaré, né? Bastante conhecida. E esse aí é um dos trechos também bastante movimentados aí do centro histórico. E as pessoas iam passando por ali e viram e começaram a filmar com o celular a descida de um veículo. É quase impressionante imaginar que um veículo conseguiu descer, porque ali, aquela escadaria, você tem a diferença grande de um degrau para o outro, é bem alto, e a gente fica imaginando como é que esse carro desceu. Provavelmente batendo o fundo do veículo. Aí está, portanto, a imagem que mostra essa descida desse veículo. Não se sabe se ele perdeu a direção ali na Rua de Nazaré, lá em cima, ali próximo ao Palácio dos Leões, não é? Ou se ele desceu, né, resolveu descer realmente aquela escadaria ali, mas é pouco provável que isso tenha acontecido, mas enfim. Essa é uma infração média, inclusive, 4 pontos na carteira para quem, exatamente por dirigir em local proibido, mas pode ser agravada a situação do motorista aí por conta de, se houver um entendimento aí em relação ao crime contra o patrimônio, que é uma outra situação. A gente sabe que essa área é uma área tombada pelo patrimônio histórico, e essa situação do motorista pode ficar bastante complicada. O prefeito Edivaldo Holanda, em relação a esse motorista que você vê ainda nas imagens, se manifestou no Twitter considerando absurda essa situação, chegou a chamar de irresponsável, inclusive, o motorista, de que a prefeitura vai tentar identificar pela placa quem é o motorista, quem seria o condutor que estaria nesse momento dirigindo o veículo ou a quem pertence o veículo, para punir devidamente essa situação. Quem passava pelo local ficou revoltado com a situação, inclusive quem gravou esse vídeo aí que viralizou na internet, faz um comentário, uma crítica em relação a essa situação. A gente vai continuar acompanhando o caso, vamos ver aí durante o dia de hoje o desdobramento desse caso que chamou a atenção no fim de semana. É impressionante realmente essa imagem de um veículo descendo uma das escadarias do Centro Histórico de São Luís, capital, patrimônio cultural da humanidade aí pela Unesco, não é? São 7 horas e mais 3 minutos, 7 e 3. Olha, na última sexta-feira, você sabe, o dólar teve uma alta histórica, né? E mesmo com a afirmação dos economistas de que essa alta não deve se manter por muito tempo, já tem gente aí preocupada com o aumento de alguns produtos, entre eles o pãozinho nosso de cada dia. Nesta padaria em São Luís, o aumento já começou a ser sentido. A saca do trigo, abaixo dos R$ 60 no mês passado, em fevereiro já ultrapassou este valor. Eu ainda comprei no valor de R$ 59,53 53 o trigo. Aí o vendedor já me avisou que ia haver um reajuste, né? Que poderia chegar até R$ 65 o saco de 25 quilos. Mas, graças a Deus, veio a R$ 62,32. Mas ainda a expectativa é de haver aumento. O dólar operou em alta histórica na última sexta-feira. O valor ultrapassou os R$ 4,30. Só que para este economista, este aumento não será sentido com tanta força neste momento. O mercado vai reagir, eu acho que bem, porque o governo, a equipe econômica do governo, tem hoje mais credibilidade, inspira mais confiança, então os agentes sabem que isso é apenas um movimento de acomodação de camadas.
A alta acompanhou a força da moeda norte-americana no exterior e repercutindo a desaceleração da inflação brasileira. O dólar subiu 0,44%. A última maior média foi registrada recentemente, em dezembro do ano passado. A preocupação do mercado é se a alta do dólar se transformar em uma tendência. Os efeitos podem ser mais amplos, como por exemplo na inflação e nos custos para as empresas. A alta do dólar interfere no valor de matérias-primas importadas, caso do trigo. E aí as pessoas já pensam em uma das maiores paixões do brasileiro, o pãozinho francês. Atualmente, o quilo em média do pão francês varia entre 10 e 12 reais. Pode sofrer reajuste, mas esta nutricionista dá uma dica. O pão francês ele não é um vilão, né? A gente pode consumir, mas como tudo tem que ser na dosagem certa. Nós temos várias outras opções de pães, pão integral, que pode estar substituindo para todos os dias a gente não só comer o pão francês. O detalhe é que o pão integral também leva trigo, né? Então você vai ter uma situação aí bastante complicada em relação à alta do dólar, se ela permanecer. Mas os economistas alertam de que isso não deve acontecer. A preocupação com a alta do dólar também é grande por conta dos combustíveis, gente, por conta exatamente do preço do combustível. Já tivemos, inclusive, um reajuste aí na última semana e agora aguarda aí a expectativa porque vai acontecer ao longo da semana ainda. Vamos ver na reportagem. Quando a contagem dos litros de combustível e valor ficam assim próximos um do outro, é quase como um jogo de sorte. Um dia o preço está mais alto, aí rende uma quantidade maior de gasolina e quando o consumidor menos espera, o jogo vira. Com esses altos e baixos, tem sido um sufoco organizar as contas e abastecer o veículo. Tá caro, realmente tá um absurdo. Toda vez que abastece é um absurdo. Aí tem que mudar, né? Essas coisas tá... Vamos ver o que o nosso governo faz, né? Em Imperatriz, quem abastece com gasolina paga um preço médio que vai de R$ 4,49 até R$ 4,57. Para estimular que o consumidor abasteça em alguns postos específicos, em alguns pontos aqui em Imperatriz são expostas promoções para gasolina comum. Mas sempre tem aquela observação, o pagamento tem que ser à vista ou no cartão de débito. Aí fica a escolha do cliente, o que não vai pesar tanto no orçamento. O valor do combustível está alto devido à constante do dinheiro americano. Com uma marca histórica, o dólar registrou um aumento de R$ 4,30. O valor representa uma taxa de 0,85% a mais. Tem pesado bastante, né? Porque para a gente que tem que se deslocar para o trabalho, né? Às vezes tem que até dar uma reduzida no lazer, por causa, né, que a gasolina está realmente pesando bastante no final do orçamento. A crescente não é novidade. Desde 2019, o preço médio do combustível registrado nas bombas subiu quase 5%. Foi um preço de R$ 4,55 por litro de gasolina, segundo a Agência Nacional de Petróleo. No início deste ano, até teve uma redução, mas que não foi repassada ao consumidor final. Confira agora o nosso giro de notícias. A Receita Federal abre hoje, a partir das 9 horas da manhã, a consulta ao lote residual de restituição multiexercício do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, referentes aos exercícios de 2008 a 2019. O crédito bancário para 116.188 contribuintes será realizado dia 17 de fevereiro. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o requerimento por meio da internet. A partir de hoje, a Prefeitura de São Luís começa as ações da campanha de vacinação contra o sarampo. A proposta é intensificar a mobilização e conscientização sobre os riscos da doença e a importância da imunização, que é oferecida constantemente pela Rede Municipal de Saúde de forma gratuita. A primeira etapa da campanha segue até o dia 3 de março com o público-alvo de vacinação, as pessoas na faixa etária de 5 a 19 anos de idade. O público-alvo deve comparecer às salas de vacina, levando a caderneta de vacinação para que seja avaliada e o esquema vacinal atualizado. Novamente, ninguém acertou as dezenas do concurso 2.232 da Mega Sena, realizada neste fim de semana em São Paulo. O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 07, 08, 31, 34, 38 e 47. A quina teve 111 acertadores, cada um receberá R$ 54.265,87. A quadra teve 8.685 apostas vencedoras.
O próximo concurso será quarta-feira. O prêmio é estimado em R$105 milhões. Uma boa grana, né? No próximo bloco, o fim de semana é marcado por acidentes nas rodovias federais que cortam o Maranhão, infelizmente. E Silvan Alves vem aí para fazer um balanço das ocorrências policiais no final de semana. Infelizmente, mais um feminicídio, gente, registrado nesse início de ano. E entre São Mateus e Matões, um ex-vereador foi assassinado. A gente volta já já, são 7h mais 10. Bom dia, volta em instantes. São 7h mais 13. Um ótimo dia para você que nos acompanha. Imperatriz, Caxias, Codó, em Açailândia. Aos amigos de Balsas, um ótimo dia. Obrigado pela sintonia aqui na TV Difusora, acompanhando a nossa programação, acompanhando o Bom Dia Maranhão. É hora de falar de segurança. Comigo, Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, nós fechamos o ano passado com um número significativo, infelizmente, de feminicídios e nesse final de semana, mais um para a conta de 2020? É lamentável, a vítima era moradora do bairro do João Paulo e conheceu esse rapaz, que é de Guarulhos, São Paulo, através de um aplicativo de relacionamento. Eles começaram a se relacionar. Me parece que, segundo a polícia, seria a terceira vez que ele estava vindo a São Luís. Já estavam praticamente há mais de uma semana lá nesse hotel que fica ali na rua Flávio Bezerra, lá no bairro São Cristóvão. E lá, de acordo com o que foi apurado pela polícia, eles tiveram um desentendimento, ele cometeu o crime e aí o corpo dela só foi descoberto quase 12 horas depois, porque ele saiu, né? As pessoas pensavam que ele tinha ido trabalhar e acharam estranho já o tempo que ela ficou sem aparecer, né? Sem sair do quarto, foram lá verificar e ela estava morta. Esse caso, como já ficou caracterizado que foi um feminicídio, ele está sendo encaminhado hoje pela manhã para o Departamento de Feminicídio, né? Já tem a identificação, inclusive, do autor do crime, através de prints que foram encontrados nas redes sociais da vítima. E aí a polícia deve solicitar, a Polícia de São Paulo, ajuda para que ele possa ser localizado. A vítima, no caso, foi a Jacimara Martins, né? Isso, Jacimara Martins. Que perdeu a vida, lamentavelmente. Silvão, uma discussão no trânsito aconteceu e por pouco não acabou em morte aqui na capital? Esse vídeo viralizou também nas redes sociais, foi gravado por moradores de um dos prédios ali do Gran Parque. Os dois homens se desentenderam no trânsito, e o trânsito parou, né, porque eles pararam o carro no meio da rua, discutiram lá. Há uma mulher que possivelmente é uma companhia de um deles, aí tenta intervir e um deles armado saca de uma pistola, né, dá para saber que é uma pistola por causa dos disparos intermitentes, né, foram tiros seguidos. Ele atira na via pública. De acordo com a polícia, depois que ele levou um soco, né, do outro motorista, ele sacou da arma e acabou atirando. De acordo com a polícia, ninguém ficou ferido. Mas também o condutor não foi preso, o atirador não foi preso, não foi localizado. A polícia agora, através dessas imagens de câmera de segurança, onde ficou justamente os veículos, através dos veículos, vai tentar identificar os dois motoristas que se envolveram nessa situação. Certo, Silvan. A gente teve um caso aqui pertinho, aqui no bairro da Camboa, também no final de semana, que também foi filmado, colocaram na internet, isso, lamentavelmente... Lamentável, né? Porque infelizmente nesse caso a pessoa veio a falecer, no caso Paulo Vitor, né? E essas cenas foram gravadas por pessoas que estavam no trânsito, era um horário bastante movimentado aqui nessa Avenida Camboa. Hoje essa avenida é uma avenida comercial, tem muitos pontos de estabelecimentos comerciais. O fato aconteceu entre os dois postos de gasolina, o indivíduo vem perseguindo ele, atravessa a rua, atira nele, e ele mesmo ferido atravessa em meio dos carros e vai cair do outro lado da pista. O atirador não foi identificado, mas a polícia tem imagens de que ele entra aqui nos apartamentos aqui do PAC, o autor do disparo, depois da prática do crime. A vítima, o Paulo Vitor, ainda chegou a ser socorrido, mas infelizmente ele não resistiu, foi um ferimento à bala à altura do peito, ele não resistiu e morreu. Lamentavelmente. A gente falava ainda há pouco de um ex-vereador que foi assassinado, nesse caso foi latrocínio, né? Nesse caso foi latrocínio na BR-135, ali próximo da cidade de Matões. A polícia também está investigando esse caso aí, porque pelo fato desse ex-vereador também não estão descartadas outras possibilidades. Mas tudo indica que foi um latrocínio, um roubo seguido de morte. Obrigado, Silvan. Boa semana para nós. Boa semana, Adalberto, para nós todos. Bom dia. Bom dia. Precisamos de uma boa semana, que o final de semana foi, infelizmente, muitas ocorrências policiais. Mais um caso, como a gente falou aqui, de feminicídio. A gente precisa mudar essa cultura machista absurda, né? Ano passado tivemos números altíssimos em relação
a esse tipo de crime. Já começamos o ano de 2020 com vários casos registrados. São 7 horas e mais 17 minutos. O período chuvoso se aproxima aí, né, gente? A chuva já começou, desde o ano passado já está chovendo, mas o período maior de chuvas realmente é agora a partir desse mês de fevereiro. Em vários bairros da capital, obras de drenagem foram intensificadas. Vamos ver na reportagem de Eduardo Ericeira. As obras de drenagem no conjunto Santa Bárbara, na zona rural de São Luís, tiveram início ainda no ano passado. O trabalho se faz necessário para evitar que pontos de alagamentos se formem na área. É um problema de muitas décadas que deve ser solucionado. Uma obra bastante demandada. Posso dizer que há cerca de 50 anos a população clama e clamou para que a obra saísse. Graças a Deus nós conseguimos os recursos, fizemos os projetos e hoje nós estamos na fase de execução. Nós estamos executando aqui cerca de 12 quilômetros de drenagem profunda que vai alcançar toda esta região e que vai por fim a problemas de alagamento que as pessoas sentem, principalmente no período da chuva. O secretário de Obras e Serviços Públicos explicou que a obra de drenagem é de extrema importância, porque além de garantir que a pista não fique mais alagada, permite que posteriormente as vias sejam asfaltadas e principalmente as chuvas não causem tantos transtornos como a abertura de buracos. Por mais que se faça melhorias em paliativo, não é suficiente. Então, o que se está se fazendo aqui é uma obra estruturante de drenagem profunda para se resolver, Eduardo, em definitivo, o problema de alagamento da região. Após a conclusão da obra de drenagem, iremos fazer a pavimentação asfáltica da área. As obras consistem na implantação de 12 quilômetros de sistema de drenagem profunda, posteriormente 12 quilômetros de asfaltamento, com 20 quilômetros de drenagem superficial. Os serviços já tiveram início em vários pontos, entre eles Rua Projetada, Avenida São Jerônimo e na Avenida da Saudade. A obra também vai contemplar as ruas Militar e São Raimundo, além de outras avenidas, como Tibiri, José Sarney e Santiago, além da Estrada do Horto. Vai ser melhor, porque o carro pode entrar, pode sair, a gente pode transitar querendo ir para a cidade operária por aqui, vai e pede a Deus que esteja tudo certo. Além da comitiva da Prefeitura de São Luís, representantes das comunidades beneficiadas acompanharam também o andamento das obras e demonstraram satisfação com a obra estrutural. Com a permissão de Deus, eu creio que vai melhorar, né? Porque aqui era a única via de acesso que nós temos, além da Vila Vitória, porque a Vila Vitória também está pior do que um crivo, né? Então aqui, arrumando essa parte aqui nossa aqui, aquela outra lá de baixo, isso aqui vai ser o nosso acesso. Além dos serviços que estão sendo realizados aqui na área da Santa Bárbara, intervenções também estão sendo realizadas na parte de drenagem no bairro da Divinéia, em outro ponto aqui da capital São Luís. Nós estamos fazendo um canal no Planalto Turu e estamos executando também cerca de 12 quilômetros de drenagem profunda também na região da Divinéia, que tem problemas parecidos com o desta região. Quando chove, a água entra na casa das pessoas, leva todos os móveis e as pessoas, principalmente no período chuvoso, sofrem bastante lá. São 7 horas e mais 21 minutos. Aqui no Bom Dia Maranhão é a hora do nosso quadro Bem Viver. O mês de fevereiro é marcado pela campanha Fevereiro Roxo, em que profissionais de saúde fazem a conscientização para 3 doenças: a lúpus, a fibromialgia e também o Alzheimer. O Alzheimer é o tema da nossa entrevista de hoje. Estou aqui com a geriatra Jacira Serra, que está conosco no estúdio da TV Difusora. Doutora, bom dia. Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite. Doutora, obrigado pela presença. A gente tem falado aqui, a gente fez uma reportagem, mostrou na sexta-feira, inclusive, sobre as 3 doenças. E claro que hoje a gente vai ao longo do mês destacando cada uma delas. E falando sobre o Alzheimer, o que é possível falar do ponto de vista da medicina? Houve um avanço nos últimos anos em relação ao tratamento, a dar uma melhor qualidade de vida à pessoa que é identificada com essa doença? Claro que nós tivemos vários avanços. Nós precisamos avançar mais, precisamos realmente encontrar o motivo, né? Tem várias pesquisas em andamento. Mas avançamos sim. As pessoas estão vivendo com mais qualidade, nós temos uma equipe multidisciplinar capacitada
para atender essas pessoas e seus familiares. Qual a importância, já que a senhora falou dos familiares, da família entender, né, perceber, ler mais sobre a doença? É muito importante porque eu digo que acontece duas coisas muito importantes. Ou a família acha que é tudo do envelhecimento, que aquele seu paciente está sentindo, está apresentando, e não procura o médico, e quando procura já está um pouco avançado, ou o contrário, há qualquer esquecimento, já é Alzheimer, já é Alzheimer. Então, há necessidade que realmente a família ou os amigos, eu recebo muitos pacientes que ainda trabalham, e às vezes são os amigos do trabalho que chamam a atenção. A qualquer dúvida, a qualquer coisa diferente, procure o seu médico de confiança, para que então seja feito o diagnóstico e as medidas cabíveis. É possível o cidadão no dia a dia buscar, através de atividades suas, seja no trabalho, seja no momento de lazer, é possível prevenir o Alzheimer? Porque você fala muito sobre isso. O Alzheimer é uma doença crônico-degenerativa, como a hipertensão, diabetes. E aí tem o tripé desse envelhecimento bem-sucedido, que vale para qualquer uma dessas patologias. Uma alimentação saudável, pouco sal, pouco açúcar, frutas, verduras frescas, não é? O leite, derivados, atividade física, caminhada, natação, hidroginástica, dança. Ontem eu estava lendo um trabalho sobre a dança e o Alzheimer, sobre a música e o Alzheimer, e uma atividade mental. Porque acontece, muitas pessoas se aposentam da vida e para tudo. Pessoas que escreviam, tinham uma atividade muito forte e começam a ficar dentro de casa. Então, para todos nós que estão nos ouvindo, se a gente que pensar no envelhecimento bem-sucedido, pensa nesses 3 tripés. A senhora esteve conosco aqui falando sobre o assunto, mas acho que vale a pena pontuar mais uma vez. E hoje, com as redes sociais, você tem a disseminação de uma série de informações, inclusive as chamadas fake news, né? Um nome bonito que se encontrou para mentiras que são espalhadas, boatos que são espalhados. Mas, assim, há algumas promessas, inclusive, de cura para o Alzheimer, outras de melhoria no tratamento, a partir, inclusive, de soluções, alguns medicamentos que são vendidos, ditos naturais, inclusive. Qual é o alerta para as pessoas em relação a essa questão? O alerta é que qualquer notícia que você veja, primeiro, não compartilhe. Esse é um problema seríssimo, você compartilhar sem saber a origem. Segundo, converse com o seu médico, que é amigo, geriatra, o clínico, o cardiologista, tire sua dúvida. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, ele está com... Ligue para nós. Fake news, ligou, eles tiram a dúvida. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. E cuidado com esses remédios milagrosos. Se existisse um remédio milagroso, nós, médicos, seríamos o primeiro a prescrever. Então, cuidado com o que promete respostas rápidas, né? Lembrar que o Alzheimer ele tem um prolido longo de 10 a 15 anos. Então, a gente precisa aprender a cuidar dessas pessoas, deixar elas terem a maior qualidade possível de vida, porque às vezes a família, por amor mesmo, por cuidado, começa a tirar tudo que ela faz. Deixa ela pentear o cabelo, deixa ela tomar o banho, vestir sua roupa sozinha, com atenção, com cuidado para evitar a queda. Mas manter ela ativa em casa é a parte mais importante. Essa vida mais ativa, como a senhora citou ainda há pouco, muitas vezes obriga-se o doente, aquele que está com a doença, a comer em determinado horário ou a criar regras, a ser rigoroso em relação a essa questão. Qual é a melhor Excelente a sua fala. Porque às vezes as pessoas dizem, mamãe é agitada, ela bate na gente, ela morde a gente. Mas qual o momento que ela bateu? Qual o momento que ela mordeu? Eu queria botar ela para tomar banho. Calma. Não precisa o banho ser nesse horário. Ela não quer agora? Dá um tempo, daqui a pouco vê se ela quer ir. Então, entender que é um paciente, que ele também está passando por dificuldades, ele não compreende o que está acontecendo. E uma coisa seríssima, já que tem muita gente nos ouvindo, evitar de estar trocando ele de casa, né? De ambiente, porque a mudança de ambiente é o que mais agita. Claro que é um paciente que cansa, então às vezes vai para a casa de um filho para do outro, mas isso é muito ruim, a mudança de ambiente, ele não sabe onde o quarto, a cozinha, o banheiro, muda a empregada, muda a rotina da casa, então as rotinas são importantes, sem rigor, para que a gente realmente não faça daquela pessoa que a gente queira a nossa vontade. Ele tem que ir conforme o caminho dele, isso só essa conduta evita muitas agitações. Não precisava nem falar disso, mas várias pitadas de amor aí vão fazer grande diferença, não vão? Muito, muito. Eu digo, eu fiz
35 anos de formada ano passado, meu título é de 1985, então são alguns anos de caminhada de geriatria. Eu gostaria, daqui a alguns anos, não sei se eu vou estar viva, ver as pessoas entenderem o Alzheimer como um Down. Quando eu comecei a estudar síndrome de Down, se falava que isso vive só até 20 anos. Hoje você vê o Down com 50, 60, na escola, dirigindo, em atividades, porque estão sendo estimuladas desde o início. Então, se o paciente com Alzheimer for estimulado, que as pessoas realmente dêem amor, eu tenho uma paciente que eu digo para a filha que ela é espetacular, leva no salão, leva para fazer a unha, tudo que a mãe gostava. Então, não é porque um paciente de Alzheimer que vai ficar de chambre o dia todo, de chinelo, que você não leva para as coisas. Então, o amor, o companheirismo, a atenção, tentar manter aquela pessoa na sua família, interagindo o mais que ela puder. Obrigado, doutora, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço e peço que as pessoas leiam, se informem, procurem a Abras, que tem em todo o Brasil, tem aqui no Maranhão também, que tem sempre informações interessantes para a gente dar. Obrigado mais uma vez. Quero aproveitar aqui para desejar um bom dia especial ao Gustavo, que é nosso telespectador. Ele acompanha sempre aqui o Bom Dia Maranhão, é autista, acompanha o Bom Dia, inclusive lá na casa dele, de vez em quando chega a imitar a gente lá, fazendo quando está apresentando o programa de televisão. Muito legal saber que a gente conta com a sua audiência, viu? A gente encontrou com a mãe dele no fim de semana e ele acompanha todos os dias rigorosamente aqui o nosso Bom Dia Maranhão. Fica aqui o nosso beijo grande. São 7 horas e mais 28 minutos. Olha, um acidente foi registrado na Ponte Bandeira Tribuzzi na manhã de hoje, hein? O Eduardo Ericeira tem os detalhes para nós, Eduardo. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A semana começou complicada aqui na região central da cidade, no trânsito, tudo por conta deste acidente que aconteceu aqui em uma das cabeceiras da Ponte Bandeira Tribuzzi, no acesso, saindo aqui do bairro da Camboa, o acesso à Ponte Bandeira Tribuzzi. O carro se chocou ali contra a mureta de proteção, a frente ficou bastante danificada. Agora, por volta aí, quase 7h30 da manhã, o carro está sendo retirado. Esse acidente, segundo as primeiras informações, foi no início da manhã desta segunda-feira. Neste momento, um guincho já foi chamado para fazer a retirada do veículo. Mas a situação ainda é bem complicada nas primeiras horas da manhã e a gente orienta as pessoas, os agentes da SMTT, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, já estão aqui no local, justamente bloqueando esse acesso aqui à Ponte Bandeira Tribuzzi. As pessoas que vêm aqui da região central deixam aqui o bairro da Camboa, a avenida principal que atravessa o bairro da Camboa. No acesso aqui à Ponte Bandeira Tribuzzi está bloqueado o acesso justamente por conta daquela moto que foi colocada ali da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e o agente fazendo a orientação. Quem estiver vindo aqui pelo bairro da Camboa vai ter que seguir direto aqui com destino à Avenida Beira-Mar, Ponte do São Francisco, porque neste momento aqui o acesso está bloqueado. A gente acredita que nos próximos 15 a 20 minutos o carro já vai ser retirado e aí o trânsito vai poder fluir normalmente. Mas por enquanto o acesso aqui à Ponte Bandeira Tribuzzi está bloqueado por conta deste acidente que aconteceu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. A gente volta ao estúdio. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Logo cedinho o nosso Robson Júnior, lá no Facebook do Robson, do Repórter Difusora. Você tem imagens feitas também aí na madrugada, passou para a gente aí os dados, as informações e as imagens também do momento lá do acidente. E agora já o atendimento, daqui a pouco a pista liberada em instantes, mas nesse momento situação ainda complicada no acesso a essa região da cidade, pela alça da direita, quem passa aqui pela Camboa, é que vai acessar então a área do Jaracati. São 7 horas e mais 31 minutos. Vamos saber se vai chover hoje, como é que vai ser o tempo, a previsão do tempo para esse final de semana, vamos lá? São Luís hoje com tempo nublado e pancadas esparsas de chuva, mínima de 24, a máxima de 31 graus. Na segunda maior cidade do estado, predomina o tempo nublado, a possibilidade de chuvisco isolado, a mínima 23, a máxima 36 graus. Olha a temperatura lá em cima, 36, gente. Em Caxias, predomina o tempo nublado, a chuva ocasional isolada, a mínima de 22, temperatura alta também, a máxima de 33 graus por lá. Mais 3 cidades do nosso mapa, a parceria com o LabMet, com o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Começando na Baixada, com Pinheiro, predomina tempo nublado, pancadas esparsas de chuva, mínima de 25, máxima de 32 graus. Em Barreirinhas, a máxima também é 32, por lá predomina tempo nublado, possibilidade de chuvisco isolado, a mínima de 24 graus. Em Barra do Corda, hoje tempo nublado, possibilidade de chuvisco isolado, mínima de 23, máxima de 33 graus. Olha, no próximo bloco, a expectativa para a lista de espera hoje do SISU, hein?
E mais, veja como foi o fim de semana de pré-carnaval na ilha. Daqui a pouco tem John Coutrin também falando dos bastidores da política, tudo isso no próximo bloco. São 7h32, não saia daí. São 7h35 de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Agora vamos falar de política. Começando a semana com o John Coutrin. John, bom dia para você, boa semana. Boa semana a todos, Adalberto. Bom, troca-troca de partidos de vereadores, começou a dança das cadeiras aí nos partidos? Já começa porque tem um prazo aí até abril, né, para mudança de partidos. Temos a janela partidária também, março, abril e abril também. A definição dos partidos, dos candidatos que concorrerão às eleições deste ano. E aí, Adalberto, alguns vereadores já começam a ensaiar, né, aí mudanças das legendas, entradas. Por exemplo, vamos lá, PDT. PDT entrou recentemente o Nato Júnior. Nato Júnior era do PP, agora está no PDT. Pode entrar também no partido, no PDT, a própria Concita Pinto. Concita Pinto, que é a esposa do J. Pinto. J. Pinto já entrou no PDT, já é pré-candidato a prefeito de Ribamar. Então, ela deve sair do PEN, Patriotas, né? E, portanto, entrar aí no PDT. Outro nome pode ser o Gaguinho, Edson Gaguinho também. É outro vereador que está ensaiando sua entrada no PDT, e o próprio Marquinhos. O Marquinhos hoje está no Democratas, o vereador Marquinhos. Ele anda um pouco satisfeito com o Democratas porque ainda não há uma organização no sentido de formar, né, a chapa de vereadores no partido. Então ele tem uma preocupação muito grande, então ele pode também aí entrar no PDT. Aí fala-se também de Gutenberg e outros nomes que poderiam entrar no PDT. PCdoB. Aliás, o PDT já tem 4 vereadores, diga-se de passagem, 5 com o Nato Júnior. PCdoB é praticamente certa, Adalberto, a entrada do vice-presidente da Câmara, o vereador Acho de Ogum. Ele deve sair do PL, que é do Josimar Maranhãozinho, que deve apoiar a candidatura do Eduardo Brade, então o Acho de Ogum deve se filiar ao PCdoB. Outro nome também é o do próprio Paulo Victor. Paulo Victor está no PTC e deve entrar no PCdoB, mais 2 nomes. Hoje o PCdoB tem 2 vereadores, Marcelo Poeta e Fátima Araújo. São os 2 nomes do PCdoB. Aí, claro, outros partidos também, o Marquinhos também, ele sonda o Podemos, que é o partido do Eduardo Brade, que já teve novas adesões, César Bombeiro, o próprio Samarques e o Marcel Lima estão hoje no Podemos, que apoiará o partido do pré-candidato Eduardo Brade. Muitas mudanças, além de outras legendas também. John, para fechar, já temos aí um quadro de vários pré-candidatos, mas mais 2 essa semana podem ser confirmados? Podem. Ensaiam pré-candidaturas o PTB, com o deputado federal Pedro Lucas Fernandes, né, está aí na foto. O Pedro Lucas ensaia uma candidatura pelo PTB, com possível apoio da senadora Elisiane Gama, ou seja, que levaria também o Cidadania para a coligação do Pedro Lucas. Então, Pedro Lucas aí sondado, né, confirmado, ele ainda não disse nada, mas é o nome sondado aí como um possível candidato a prefeito de São Luís. Teria a simpatia do próprio Osmar Filho e também do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Outro partido que deve também lançar candidato próprio é o PT, Partido dos Trabalhadores. Final de semana, reuniram-se o vereador Norato Fernandes, deputado Zé Inácio e o Laurence da MOB. São 3 nomes aí, Adalberto, que podem, portanto, concorrer pelo PT. A questão estadual, do diretório estadual, ainda não foi definida, mas eles se juntaram aí para lançar candidatura própria. Obrigado, John. Boa semana para nós. Boa semana, até amanhã. John Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Olha, ao menos 4 pessoas morreram e 15 ficaram feridas em acidentes graves registrados esse final de semana nas rodovias federais que cortam o Maranhão. O Eduardo Ereceira está de volta comigo, trazendo mais detalhes aqui no Bom Dia. Eduardo. Pois é, Adalberto, foi um final de semana muito violento nas estradas federais que cortam o Maranhão. Segundo aí informações, relatórios divulgados pela PRF, aqui no estado foram pelo menos 4 pessoas que morreram e várias pessoas ficaram feridas em acidentes que aconteceram em rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Foram pelo menos 15 pessoas que ficaram feridas. Os acidentes que foram registrados aí com mortes, a gente vai citar aqui, foi um que aconteceu na BR-222, próximo ao município de Santa Luzia do Tide. Foi uma colisão
colisão também frontal em Miranda do Norte, que resultou no óbito dos 2 ocupantes de uma motocicleta, e também uma colisão traseira no Campo de Perigos, na BR-135, próximo aqui à capital São Luís, que deixou 8 pessoas feridas entre Matões do Norte e São Mateus. A polícia, como eu disse, investiga este caso de latrocínio envolvendo um ex-vereador do município de Alto Alegre do Maranhão, quer dizer, latrocínio, muitos acidentes. Um alerta amarelo foi aí acionado pela Polícia Rodoviária Federal de atenção por conta desses vários acidentes que aconteceram nas rodovias federais. A gente está no período de pré-carnaval, foram pelo menos 4 mortes, 15 pessoas feridas, lamentavelmente, final de semana muito violento no estado do Maranhão, nas rodovias federais que cortam o estado, segundo o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. A gente volta ao estúdio. Obrigado, Eduardo, pelas informações, hein? Agora a gente vira a chave e vai falar de outro assunto, vamos falar de esporte. A bola rolou no final de semana pela Copa do Nordeste. A TV Difusora transmitiu o jogo do Fortaleza aqui, ao vivo para você, direto de Fortaleza. As emoções de 3-0 para o Fortaleza em cima. O Fortaleza jogou no final de semana lá, conseguiu uma vitória importante, estava em 7º lugar, gente. 7º lugar. Venceu o Santa Cruz de Pernambuco por 3-0 e conseguiu agora subir para a liderança aí na Copa do Nordeste. Mas a gente fala também de campeonato maranhense aqui no nosso Bom Dia. A bola rolou no final de semana pelo campeonato estadual e o Sampaio foi a Pinheiro e venceu de virada o time local. Vamos ver as imagens? Olha o rebote. Dominou. O estádio Costa Rodrigues recebeu um bom público e o time da casa começou melhor. O Pax saiu na frente com esse gol de Peterson, que aí, claro, comemorou muito com a torcida. Fez 1-0 Peterson para a equipe do Pinheiro, jogando em casa com o apoio da sua torcida. Não demorou muito, o Sampaio logo reagiu com a Everton Dias, que fez de cabeça depois da cobrança desse escanteio. Aí o gol do Everton Dias, a reação do Sampaio Corrêa, o empate. Não é fácil jogar lá em Pinheiro, não. No segundo tempo, nesse lance, 2 jogadores foram expulsos, o Peterson pelo Pinheiro e o Paulo Sérgio da equipe do Sampaio. A gente ficou devendo a imagem das expulsões, mas agora a gente tem a virada tricolor, que veio com o Gustavo, que pegou um rebote na zaga e cruzou para Everton Dias marcar Sampaio 2-0. É importante. A gente não mostrou a expulsão, mas mostrou os gols da partida, os 3 gols. A vitória de 2-1 do Sampaio é extremamente importante. Com essa vitória, o Sampaio chegou a 7 pontos e assumiu a liderança do campeonato estadual. Ainda no sábado, São José de Ribamar ficou no 0-0 com o Motoclube. Ontem, em Barra do Corda, o time da casa ficou no 1-1 com o Maranhão Atlético Clube. Adria marcou para o Maranhão Atlético e Ulisses marcou para a equipe do Cordino. Ainda falando de Copa do Nordeste, final de semana tem bola rolando, Ceará e Náutico, um jogão que você confere aqui na Difusora, é o nosso próximo jogo da Copa do Nordeste. Fique ligado na Difusora, a gente mostrou as emoções do Fortaleza, que inclusive é o próximo adversário da equipe do Imperatriz, o Cavalo de Aço, que você sabe, na semana passada voltou de Recife com um bom resultado, voltou de lá com um excelente resultado, um empate conseguido lá no finalzinho do jogo com a equipe do Sport Recife. São 7 horas e mais 43 minutos, 7h43. Está prevista para hoje a divulgação da lista de espera do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, e o Eduardo Ericeira está de volta comigo e tem os detalhes sobre esse assunto. Estudantes que fizeram as inscrições para a lista de espera do Sistema de Seleção Unificada devem ficar atentos aí para a divulgação do resultado, e essa lista de espera de instituições de nível superior que utilizam aí o SISU poderão conferir na segunda-feira, portanto hoje, a ordem de chamada para matrícula que será publicada pelo Ministério da Educação. A lista de espera é um mecanismo para alocar estudantes em vagas que não foram ocupadas durante a primeira chamada. A escolha de 2 opções de curso assinaladas durante o Enem continua valendo. Para o primeiro semestre de 2020, valerão as notas do Enem 2019. O resultado das provas que foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro serão divulgados em janeiro na página do participante e pelo aplicativo do Enem. Para acessar, é preciso informar CPF e senha. Ao todo, 3.900.000 candidatos, quase 4 milhões de candidatos participaram de pelo menos um dia de prova do Enem. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. A seleção é feita com base no desempenho do Enem. Para participar, é preciso ter obtido nota acima de 0 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. A gente volta ao estúdio com você, Adalberto, desejando uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo. Boa semana para você também, hein? Olha, ontem foi dia de feirinha da cidade. A cantora Flávia Bittencourt foi uma das atrações da programação cultural. Veja na reportagem do Ciro Mineiro.
Quem chegou cedo pôde conferir uma legítima roda de capoeira. Além da vasta programação cultural, o lugar também recebe os visitantes com uma variedade de produtos. Para os dias mais ensolarados, que tal um desses chapéus? Além de proteger dos raios solares, é uma excelente opção para compor o look. A gente está querendo trazer essa pegada para as galera que quer usar os chapéus, porque no Maranhão aqui a gente usa para proteger do sol, mas a gente quer para compor o look. O artesanato também está presente. Nessa banca, tudo o que é vendido tem como inspiração a moda afro. Peças de todas as cores exatamente para quem ainda está buscando um desses acessórios para brincar o carnaval. O artesão, a gente faz um trabalho de valorização da nossa cultura, né? Então a gente trabalha muito com tecidos africanos, com traços africanos, né? Com traços afros, né? Além do artesanato maranhense, que é muito voltado para trabalhar com as palhas de Buriti. A gente não tem essa pegada, exatamente como tu falas, a pegada com tecidos africanos e valorizando a cultura africana. E se durante o programa bater aquela fome, opções também não faltam. Tudo que os maranhenses gostam. Pratos que acabam conquistando os turistas. Pescada frita, camarão a alho e óleo, torta de caranguejo, churrasquinho, mocotó, galinha caipira, torta de frango, tem de tudo um pouquinho. Tá tudo de bom aqui. Quem quiser vir, vem pra feirinha comer o que é bom aqui. Dona Margarete, sempre que pode, vem a São Luís. E visitar a feirinha geralmente está nos planos dela. Essa aqui eu venho com frequência, porque é tudo de bom e recomendo, tá bom? O local é ideal para quem busca conhecer um pouco mais de nossa culinária, arte e da rica cultura maranhense. Aqui nós temos um espaço de exposição do que há de melhor no estado, tanto na agricultura familiar, que nós temos também aqui, mas na arte plástica, na cultura, nós temos o artesanato, nós temos a comida típica, nós temos os artistas, os pintores, sabe? Tudo isso é muito importante para que ela realmente seja um espaço de exposição das coisas boas que o estado tem. Em 235 edições, a Feirinha São Luís se consagrou como um dos roteiros preferidos dos ludovicenses e também de quem visita a capital maranhense. Além de muita alegria, aqui também tem diversão garantida. E quem agitou a feirinha neste domingo foi a cantora Flávia Bittencourt. Flávia, na verdade, a gente sabe que você é uma das estrelas, né, do Carnaval de São Luís. No ano passado se apresentou, esse ano também já tem aí o seu bloco na terça-feira de Carnaval. E eu pergunto para ti, quem esteve na Feirinha São Luís pôde conferir um pouco do que vai acontecer no Carnaval? Bom dia para todos, sim, com certeza. É uma prévia do que vai rolar na terça-feira de Carnaval. E o Bloco Bittencourt está aí desde 2018. Em 2018 teve a participação da Maria Gadu, 2019 da Vanessa da Mata e esse ano conta com Jalu e Maria Naidá. Flávia, eu vou pedir então para que você dê uma palhinha do que os nossos foliões podem esperar de você nesse carnaval. Vou passar o microfone para você. Uau! Então simbora! Bebeu, 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 o gangazumba elaia, o gangazumba elava. Beijo! De surpresa aí armou nosso Ciro Mineiro, não é legal a feirinha? São 7 horas e mais 48 minutos, assim como aqui na capital. Em Caxias, o Hemomar lançou mais uma campanha em busca de novos doadores. O objetivo é abastecer o estoque com bolsas de sangue para o período carnavalesco, em que a demanda, claro, aumenta. A campanha visa manter o estoque de sangue e suprir a demanda de hospitais, clínicas e outras unidades de saúde em Caxias e outros municípios. Porque a gente sabe que no carnaval a gente tem as festividades, né? A população faz uso de bebida alcoólica, então nós temos muitos acidentes e a gente precisa suprir esse estoque. Iranaldo é doador. Desta vez a doação é para ajudar uma pessoa da família. Ele já participou de outras campanhas do Hemomar. Eu sinto feliz, é bom ajudar o próximo, é bom. A diretora do Hemonúcleo reforça que a doação de sangue é segura e aproveitou para desfazer alguns mitos. Os critérios de doação são que o doador ele tem que estar bem de saúde, né? Ele ter dormido pelo menos 6 horas, ter se alimentado para fazer a doação de sangue, não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas, tá certo? Aqui ele vai passar por uma triagem com um profissional do nível superior que vai fazer uma entrevista e falar se ele está apto ou não à doação. E eu gostaria
gostaria de reforçar o nome da campanha da gente, que doar é amar, né? E nesse carnaval, antes da diversão, vem a boa ação, né? Doe sangue. Então a gente está aguardando todo mundo para fazer essa boa ação. Olha, uma exposição em cartaz na capital mostra a diversidade das máscaras de um dos mais importantes personagens do Carnaval do Maranhão. Claro que eu estou falando do Fofão. A figura é uma das principais representações do Carnaval de São Luís. Para compor o personagem, além dos macacões coloridos e folgados, as máscaras também são indispensáveis. A tradicional, que normalmente se vê nas ruas da capital, é inspirada no Carnaval europeu e é feita de papel jornal. Só que ao longo do tempo, as máscaras foram ganhando brilho e outros adereços, que as tornaram ainda mais atrativas. A paixão pela folia de Momo fez o Rogério descobrir que também podia confeccionar máscaras. De artista, eu sempre trabalhei em máscaras, sempre gostei de rosto, de máscaras. Então eu senti a necessidade de fazer alguma coisa, de me expressar de alguma coisa da nossa cultura popular. No caso, esse personagem aí folclórico e dramático, e engraçado e assustador que é o Fofão. E para cair no gosto dos foliões, vale tudo. O Pelé, por exemplo, utiliza uma técnica que torna as máscaras mais resistentes, inclusive à prova de chuva. Fora que a riqueza de detalhes do trabalho dele impressiona. Costumo usar a atadura gessada. Eu aprendi a moldar na atadura gessada porque ela molda mais facilmente na forma. Não perde, ela molha um pouquinho, fica um pouco mole, mas se você botar ao sol, ela volta à forma original dela. Já o Dalton usa e abusa do colorido para estilizar as máscaras. Essa brincadeira com as cores parte de um princípio básico. Carnaval é alegria. E por que não carregar as máscaras com essa mistura vibrante? Eu sempre uso essas cores mais fortes e as pessoas, quando olham esses trabalhos, já sabem, esse trabalho aqui é do Dalton, porque ele usa a própria cor nesses trabalhos. Então, nas máscaras, eu procuro fazer igual, assim como nos outros trabalhos, eu procuro fazer igual, trabalhando a cromática, a escala cromática, né? Essa distribuição de cores, né? Da gradação, da sombra para o mais claro. Os 3 artistas plásticos fazem parte de um grupo à frente da exposição Máscaras de Fofão, em cartaz até a primeira semana de março, no Museu Casa de Nhozinho, Rua Portugal, Centro Histórico de São Luís. São mais de 40 máscaras que ajudam a contar um pouco da nossa cultura e, claro, a manter viva essa rica tradição. Esse ano a gente conseguiu reunir 7 artistas, né, entre artistas e artesãos, para expor o seu trabalho. Alguns até disponibilizaram esse material à venda. E as pessoas gostam, né, porque não só conhecem um pouco do nosso personagem, que é o Fofão, esse personagem emblemático no nosso carnaval, como também tem a possibilidade de levar, né, esse trabalho para sua casa. Muito legal a exposição, né? São 7h53. Aqui na capital segue a montagem da estrutura da Passarela do Samba, que deve ficar pronta já nos próximos dias. A expectativa é de que quase 10 mil pessoas passem por lá todos os dias durante o carnaval deste ano. A montagem de toda essa estrutura, que contará com arquibancadas e camarotes, começou ainda em janeiro. A previsão é que até o próximo dia 10 o serviço tenha sido concluído, ou seja, bem antes do início dos desfiles dos blocos, grupos e escolas de samba. No dia 15 vai ser feito a testagem final, que é feito pelo Corpo de Bombeiros para fazer a liberação. A Passarela do Samba, instalada mais uma vez no anel viário, bem próxima de outros pontos da folia, tem extensão de 200 metros. A programação carnavalesca por aqui terá início dia 21 e segue até o dia 25. Além das arquibancadas que, como vocês podem observar, ainda estão sendo construídas, esse outro lado será inteiramente preenchido por camarotes. E aqui nesse calçadão serão colocadas cadeiras, exatamente para pessoas com deficiência e aquelas com dificuldade de locomoção. A expectativa é que a Passarela do Samba em 2020 tenha condições de receber até 10 mil foliões por noite.
Assim como em anos anteriores, o público poderá conferir os desfiles na passarela sem precisar pagar nenhuma quantia em dinheiro. A população realmente tem o direito a essa festa e o que a gente está hoje solicitando é a colaboração, né, através de 1 quilo de alimento não perecível, que com o recolhimento desses alimentos vai ser direcionados para entidades carentes. Outra atração do carnaval desse ano é o circuito Beira-Mar, que vem se consolidando e deve receber várias atrações nacionais e locais, né? Nesse fim de semana, a programação de pré-carnaval já levou muita gente para essa região da cidade. A concentração começa cedo, com o sol ainda brilhando. E aos poucos, os foliões vão tomando conta da Avenida Beira-Mar. Quando se vê, tudo já está tomado e o espaço fica reservado para a alegria e descontração. Como fevereiro é carnaval o mês inteiro, vale muito cair na folia e, claro, soltar as fantasias. É de palhacinha! Aí misturou um pouco de cada coisa. Tu junta tudo que tem em casa e monta uma palhacinha. Carnaval tudo é permitido, né? Com responsabilidade, claro, com segurança. E aí é soltar os bichos e dançar a noite toda. O Rick veio todo estiloso, de cabelo pintado e tudo. E com esse adereço na cabeça que deixa qualquer um na dúvida. Mas se perguntar a ele se prefere ser o anjo ou o diabo nesse carnaval... É o anjo negro misturado com o diabo negro. Todo mundo tem um pouquinho de anjinho, de diabinho? É, todo mundo aqui tem pra todo mundo. O circuito Beira-Mar tem sido um dos que mais tem atraído os foliões nessa temporada pré-carnavalesca. Além de brincar diante desse visual, um dos mais belos cartões postais da cidade, quem vem curte boas atrações e ainda conta com o reforço da segurança em solo e até no céu. Tá bem policiado, mas lógico, não tem que ficar esperto, mas a segurança tá legal, muito melhor comparado com os outros anos. Até para o comércio informal, o pré-carnaval tem sido sinônimo de bom faturamento. Tá bom, tá dentro do possível, dentro do agradável, tá dando para faturar. Todo estoque que você traz, você consegue vender tudinho até o final da festa? 80%, mais ou menos, a gente vende. As prévias carnavalescas estão sendo marcadas pela presença do grande público em todos os circuitos da folia. E essa é só uma prova do que reserva o Carnaval de São Luís em 2020. O sábado também foi marcado pela despedida, mas com gostinho de quero mais, do Bloco da Imprensa, que teve grande destaque nesse pré-carnaval. Com Gerúde no palco, comunicadores e o público em geral se divertiram ao som das famosas marchinhas. O povo hoje vem pro Bloco da Imprensa, convidado, o povo que ouve o rádio, vê o Ciro na televisão, entendeu? Está aqui presente nos apoiando, prometendo voltar em 2021 com mais surpresas e mais novidades, mais emoções. Muito legal, parabéns ao Joel, todos aí os organizadores do Bloco da Imprensa. Ano que vem tem mais, hein? Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal M10. Para encerrar, a gente vai ficar um pouco mais com a animação, com a alegria dos foliões aí no final de semana de pré-carnaval na ilha. O carnaval ainda nem chegou, hein? Vamos lá, para você, boa semana. Tchau, tchau, até amanhã.